Olha o que foi meu bom José se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar sem nunca ter que se exilar, de se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e o teu ofício ensinar, como o seu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu meigo filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Boa noite, povo de Deus. Essa sala aqui está recheada de gente bonita, né? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Joana. Seja bem-vindo, Reinaldo. Obrigado, boa noite. Reinaldo é da paróquia Nossa Senhora do Carmo, é do Carmelo, né? Da Ordem Secular do Carmelo, da RCC também, né? Uma alegria ter você conosco. Ana Paula está ali, Celinho, sejam muito bem-vindos, boa noite. Vamos rezar quarta-feira, caminhando com São José. Que alegria poder caminharmos juntos para aprendermos de São José. Hoje nós vamos contemplar José, patrono da Santa Igreja. São José pode ser visto como o personagem principal da história da salvação. Porém, ele respondeu com fé, protegeu e foi provedor da Sagrada Família. A Igreja instrui que Deus o chamou para proteger e prover para o corpo de Cristo, que é a Igreja. Em 1870, o Papa Leão XIII explicou o título de São José da seguinte maneira: é apropriado e digno da grandeza de José, que da mesma forma que sem descanso cuidou da família de Nazaré, agora proteja e defenda com sua ajuda celestial a Igreja de Cristo. Este título mostra como este homem simples, justo e bom continua protegendo-nos e intercedendo por nós como membros da Igreja. Foi um homem de fé e de ação. Não há uma única palavra dele documentada em toda a Escritura. No entanto, este homem quieto pode nos inspirar e permanecermos fiéis e diligentes em cumprir nossas obrigações à Igreja e em família. São José é um intercessor maravilhoso para os padres. O sacerdócio pode ser esmagador,
devido a todas as dificuldades e desafios pastorais. São José enfrentou com muitas dificuldades também. Sem dúvida, esse era o seu chamado, e Deus deu-lhe graça para realizá-lo. Deus dá a mesma graça aos seus sacerdotes. Ter uma posição de liderança requer lidar com situações difíceis e inesperadas. Isso vai testar suas habilidades, mas Deus não espera que você enfrente essas dificuldades por você mesmo. Ele quer que você dependa da sua graça por meio da intercessão de seu pai espiritual, São José. Olha, que Riqueza, né? riqueza. Primeiro aqui, a palavra que mais me chama a atenção é a palavra chamado. É a vocação. Deus nos chama a vocação e nos chama para viver, a partilhar na igreja, né? Com os outros, né? E Ele nos deixa aqui a presença, a intercessão de São José, de nosso Pai São José. Que alegria. E se tem uma coisa que Deus nos fala aqui, é que todos nós vamos passar por dificuldades, né? Todos nós, e aqui está falando muito especial para quem é sacerdote. E você que é sacerdote, que está me escutando nesta hora, quero dizer para você que você não está sozinho no seu sacerdócio. Deus, Ele te deu como companhia, né, nesse caminho árduo, né? A presença de São José. Então você pode contar com a intercessão dele. Não é, Reinaldo? Sim, sempre. E é interessante ressaltar nesse título de São José como patrono da igreja. Se a gente for analisar, né, for ver bem a fundo, a história da salvação ela estaria incompleta ou às vezes, né, nem aconteceria se não fosse também pela intervenção, né, de São José aceitar o chamado de Deus, né? Vamos voltar naquela época onde tudo era bem mais difícil do que é nos dias de hoje. E São José ele tinha inúmeras saídas para escapar daquela situação, né? Ele poderia simplesmente falar, não, eu não vou assumir, né, um filho que não é meu, não fui eu que gerei. Poderia ter abandonado Maria, poderia ter entregado ela, né, para que ela pudesse ser apedrejada. Mas não, né? Ele usou da sabedoria, do silêncio e da obediência para cumprir o chamado de Deus na minha, na sua, na nossa vida e cumprir a história da salvação que está presente nos nossos dias de hoje. Acho bonito também a sabedoria da igreja, não é? Quando olha para José como patrono, pai, protetor da Sagrada Família e entrega a igreja também aos cuidados e à intercessão de José. Afinal, ele cuidou do Cristo humano enquanto pai, não é? Nada mais justo do que dar também aos cuidados de José a igreja, que é o Cristo místico, é o corpo místico de Cristo. Então, é muito bom saber que nós temos a companhia deste grande homem silencioso, no entanto, cheio de tantas virtudes, né? E o que eu acho assim bonito, eu já falei isso várias vezes, é quando nós olhamos para um santo, nós devemos olhar sob duas óticas, né? Primeiro, essa beleza que a igreja nos ensina da comunhão dos santos, de saber que aqueles que estão na glória rezam por nós que militamos, que ainda estamos aqui na luta do mundo, né? Ou seja, esta comunhão dos santos. Então, olhar para José como intercessor, como aquele que está próximo de Deus, próximo de Jesus, e pode rezar por nós, rezar conosco, apresentar a Deus as nossas necessidades enquanto indivíduos, enquanto igreja, enquanto sacerdote, enquanto sacerdote do lar, que é o pai de família, que também é um sacerdócio, não é? Então, o primeiro aspecto da contemplação do santo é essa questão da sua intercessão, da comunhão que há de oração entre com ele, com os santos e conosco, com a igreja militante. E um outro olhar é o olhar de imitação. Então, o santo eu devo
não basta apenas pedir a sua intercessão, ficar incompleto, como um avião com uma asa só. Para que o avião decole, precisa de duas. E a segunda asa é justamente esse olhar para o santo da minha devoção. Esse ano estamos diante de São José, o Papa nos colocou, e olhar para São José como modelo de seguimento a Deus, modelo de obediência, de silêncio, de virtude. São José foi um homem da escuta, ouviu a Deus, soube esperar a voz de Deus. Quantas vezes nós agimos abruptamente, por impulso, e saímos atropelando as pessoas e as coisas? São José tinha, como o Reinaldo bem disse, tinha diante dele tudo o que ele precisava para abandonar aquela situação. O filho não era dele, mas ele aguardou, ele ouviu a Deus, ele foi dócil. Puxa, que ensinamento lindo, né? Que José então nos ajude, intercedendo por nós, para que nós também tenhamos um coração assim, dócil e obediente, e que nós, da nossa parte, sobretudo esse ano, mergulhemos em José para aprender dele como ser cristãos de fato. E independente do chamado que Deus nos faz, em qualquer área da nossa vida, não falta a graça de Deus. A graça de Deus, ela sempre acompanha os seus, né? Aqueles que respondem com generosidade, sim. Dificuldades, vamos enfrentar. Mas Deus permanece, é a graça de Deus que nos impulsiona a dizer o sim sempre, né? No início ao fim, até chegar ao sim. É bonito isso, né, Reinaldo? Porque a gente aprende assim, Deus nos capacita, nos agracia e nos dá as virtudes que nós necessitamos para desempenhar o chamado próprio, de casado, de pai, de solteiro, de filho, enfim, de profissional. Aonde quer que Deus nos planta, nos dá uma missão, Ele nos capacita com dons, com ferramentas, com virtudes, de maneira que nós nunca estamos sozinhos. Você que nos acompanha essa noite, que abriu um tempinho no seu fim do dia, quarta-feira, quando esse vídeo vai ao ar, que você saiba que aí, nessa luta que você atravessa como pai de família, mãe de família, filho, irmão, profissional, seja qual for a sua batalha, o bom Deus, assim como capacitou José para ser o patrono da Sagrada Família, para ser aquele que protege, que guarda, que provê, Deus também vai nos dar todo o necessário para bem cumprirmos a nossa missão, seja ela qual for, nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa missão eclesial também, não é? E meditemos, né? Lembremos também, nesta hora, do nosso clero, os nossos padres, São José como patrono da igreja, como pilar principal da igreja. Ele nunca vem sozinho, ele sempre está com Maria, sempre está com Jesus, ele sempre carrega Jesus, né, nos seus braços. Lembremos dos nossos padres, nosso bispo, o nosso Papa. Roguemos também pela conversão e santificação do nosso clero, que sejam homens dóceis, que sejam homens obedientes, serenos, tal como São José, esperando sempre nessas virtudes, a virtude da obediência, a virtude do silêncio, a virtude da escuta para acolher, a virtude do carinho para abraçar, a virtude da obediência para saber entender, ainda que o nosso humano ele queira dizer ao contrário, mas saber que a vontade de Deus, ela permanece, ainda que nós não entendamos, ainda que nós não compreendamos, mas a vontade de Deus, ela sempre permanece no nosso coração. Amém. Vamos rezar então? Vamos. Então nós queremos convidar você que nos acompanhou, que nos acompanha nessa hora, a também rezar conosco, encerrar esse momento com São José nessa quarta-feira, ou seja, quando você está acompanhando esse vídeo, rezando. E nós vamos pedir então, se você puder fechar os seus olhos um pouquinho, que esse Espírito Santo, que habitou com tanta profusão no coração de José, fazendo com que ele tivesse a docilidade necessária para bem cumprir a sua missão,
de forma discreta. De forma discreta. O Reinaldo foi muito feliz quando ele disse que José, a história da salvação estaria incompleta sem a figura de José. De fato, um homem que no silêncio, não há um discurso narrado na Bíblia, como nós ouvimos, que proveio dos lábios de José. Um homem silencioso, mas que a sua atitude falou de Deus. E falou de Deus e fala de Deus para nós até hoje. Que isso também nos inspire nas nossas caminhadas de fé. Que as nossas atitudes falem daquilo que nós cremos. Muitas vezes, falar com os lábios é fácil. Apenas um exercício simples, um treino, e a gente consegue falar com alguma facilidade. Mas falar com a vida, falar com as renúncias, falar com os nãos e falar com os sims que vamos dando vida afora, aí sim é difícil. E os grandes santos, os grandes homens e mulheres de Deus se fazem no silêncio do testemunho, no silêncio da obediência. Que José, o bom José, o amigo José, o companheiro José, o Pai, nos ajude intercedendo por nós, e que o doce Espírito Santo venha, nos possua, faça morada no nosso coração e nos ajude. Sem Ele, nada podemos fazer. Cantemos então, terminando este momento de oração, esse momento diante do nosso amado José. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Então nós pedimos: move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Deus abençoe você que rezou conosco. Deus abençoe você, a sua vida, Reinaldo. Muito obrigada pela presença, viu? Volte sempre. Obrigada, Rodrigo. Estamos aí. Deus abençoe. Um grande, forte abraço. Até quarta-feira que vem. Move-te em mim.